Pessoal do canal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo. Louvado seja Deus, tudo bem com vocês? Pergunta como é que o pessoal tá, Edson? Vocês estão bom? Estamos aqui de volta novamente, compartilhando mais um vídeo da Palavra do Senhor, uma meditação para a tua vida, para nossas vidas. Amém? Fica até o final. Escuta aquilo que Deus quer falar ao teu coração nesse dia. Amém? Nós temos umas referências da Palavra de Deus, mais precisamente no livro de Lucas, a partir do capítulo 15. Deixa eu fazer um resumo aqui para você do que a gente vai ler, tá? Dentro do capítulo 15 de Lucas, Jesus ele vai falar com as pessoas que ali estavam, dando 3 referências da Palavra de Deus, voltado para pessoas que perderam alguma coisa. E dentre essas 3 referências bíblicas, 3 parábolas, a gente vai encontrar a parábola da ovelha perdida, né? Essa primeira. A segunda fala sobre a dracma perdida. E a terceira, que fala sobre o filho pródigo. E a gente vai ler um pouquinho de cada parábola para não se estender muito no vídeo, para não ficar muito tempo. E eu queria ler com vocês a primeira parte da parábola da ovelha perdida, só para a gente poder compreender, tá bom? Você que gosta de abrir a sua Bíblia, abre ela aí no livro de Lucas, capítulo 15. Vamos ler sobre a parábola da ovelha perdida, que diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e volta para procurar aquela que se perdeu? A gente vai ver aqui que nesse primeiro ponto, que muitas das vezes Jesus ele contou essas parábolas, ou ele deu outros exemplos, ou ele deu ensinamentos a respeito da palavra do Senhor para principalmente os fariseus, saduceus, os gentios, os doutores da lei. E a gente pode observar que dentro do Evangelho, dentro da palavra do Senhor, sempre o poder de Deus, através da sua palavra, ela vai vir de encontro à nossa forma de viver, à nossa forma de agir, à nossa forma de falar, de como a gente vive no dia de hoje. E o interessante é que essa palavra, essas parábolas que o próprio Jesus, né, recitou dentro desse capítulo 15 de Lucas, a gente pode observar, 3 parábolas que são voltadas para uma forma onde o ser humano vem a entender que todo pecador, que todo ser humano que existe na face da terra, ele é pecador, mas na mesma proporção que ele é um pecador, ele também está sujeito a receber o perdão de Deus. Assim como eu e você estamos sujeitos todos os dias a recebermos o perdão do Senhor. E a gente lê aqui, no começo do capítulo 15, que fala a respeito da ovelha perdida, em que um pastor estava cuidando das ovelhas no campo, e quando ele chegou o momento, deu a hora dele voltar com as ovelhas para o pasto, para guardar as ovelhas, ele percebeu que não estava completa. Eram 100, mas naquele momento que ele contou, só tinha 99. Exatamente, só tinha 99 ovelhas. Então o que foi que ele fez? Ele guardou as 99, e depois ele foi procurar a ovelha perdida. Ele foi procurar a ovelha perdida, exatamente. E aí o que é que acontece? O que é que nós aprendemos com isso, dentro dessa parte dessa parábola? De que, por algum motivo, seja ele qual for, nós um dia se perdemos nessa caminhada aqui, nesse mundão. Mas só que o Senhor,
nosso Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, eles têm uma história preparada para mim, para o Esdras e para você que está me assistindo. Sim, Deus tem uma história já preparada para a sua vida. E nós precisamos sermos encontrados pelo Senhor. Saiba que nós caminhamos de uma forma quando nós tomamos decisões. Mas nós precisamos entender no dia de hoje que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem uma vida bem melhor e mais agradável de viver aqui nessa terra. Nós sabemos que aqui nós estamos só de passagem. Nós não vamos viver aqui para sempre. A volta de Jesus está próxima. Então, para que nós possamos entender sobre essa ovelha perdida, isso quer dizer que nós precisamos o quê? Se arrepender da vida que outra hora nós vivíamos aqui nesse mundo e termos esse verdadeiro encontro com Deus. Que nós vamos ter verdadeiramente essa comunhão com o Senhor. Não como o mundo acha que nós temos que ter. Não como o período de hoje, perdão. Não como o período de hoje, que hoje tudo pode, que não tem nada a ver, mas que nós possamos compreender que no dia de hoje, que Deus tem uma história para mim e para você, uma nova história para ser vivida aqui nessa terra. Então grava isso no teu coração. O tempo é de Deus. O tempo não é nosso. O tempo pertence a Ele e Ele é o tempo. Então, o próprio pastor, ele voltou, procurou a ovelha que estava perdida. Ele encontrou, não foi, Regis? Foi. Ele encontrou ela e a levou para se juntar novamente com o rebanho das outras ovelhas. E que Deus possa te alcançar no dia de hoje. E que você possa se agrupar novamente, no nome de Jesus, no caminho que você deve andar. E esse caminho, a própria palavra vai dizer que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. São as palavras de Jesus respondendo aos fariseus. E o segundo ponto, que é sobre a dracma perdida. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre a dracma perdida. Tu já ouviu falar, sobre a dracma perdida? Já. Da mulher que perde a moeda. Pois bem, amados, deixa eu ler aqui essa passagem da dracma perdida para você entender. Que diz assim, ó: o qual a mulher que tendo 10 dracmas ou 10 moedas, se ela perder uma, ela vai, acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrei-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E o versículo 10 diz assim: e assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amados, a vida, ela sempre vai ser difícil para todos nós aqui nessa terra. Todos nós. Ninguém vai ser mais beneficiado do que os outros, não. Nós somos tomados de escolhas na vida. Alguns outros vídeos atrás a gente falou um pouco sobre isso. Sobre decisões que o ser humano toma e que consequentemente vai vir a consequência. Mas apesar de tudo isso, Jesus está de braços abertos para nos perdoar, porque o amor dele já foi derramado lá na cruz do Calvário. O amor dele foi derramado lá na cruz do Calvário através daquele sangue que derramou até a última gota do seu corpo. Para nos amar, continuar nos amando, porque o próprio livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que é que nós entendemos com isso? De que se nós passarmos a compreender esse amor que Jesus ele permitiu passar por nós, né? Ele permitiu que viesse
ser chicoteado, viesse ser maltratado, tudo aquilo que ele passou na cruz do Calvário, que nós viemos entender que o amor de Deus, ele é bem maior do que nós imaginamos. Não é assim, Esdras? Sim. Ele nos amou primeiro. Então ele diz, ele afirma que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não nos importa qual foi o teu erro. Não nos importa qual foi o teu pecado. O que nos importa nesse momento é que você possa, através dessa mensagem que você está assistindo hoje, não sei aonde você vai estar assistindo essa palavra, mas que você possa se ajoelhar aí no teu lugar, se arrepender daquilo que precisa se arrepender. E que Jesus possa ser convidado por você a fazer morada no seu coração, a fazer morada na sua vida, na sua casa, no seu lar, dentro da sua família. Convide a Jesus para morar dentro de você. Convide a Jesus para caminhar junto com você. Ah, mas eu já tenho Ele na minha vida. Muitas das vezes nós falamos que temos Jesus na nossa vida, mas Ele habitando, Esdras, do nosso jeito. Mas experimente que Jesus possa habitar na sua vida da forma como Ele disse que tem que ser. Você entendeu? Existe uma diferença. Muito ser humano diz que tem Deus na vida, mas que Deus só habita do jeito que o ser humano quer que seja. Muitas das vezes nós queremos deixar prevalecer a nossa vontade mais do que a vontade de Deus. Só que a palavra do Senhor vai dizer que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é assim? Sim. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então convida Ele a dizer assim, ó, faz essa oração aí, só você e Deus na tua casa, no teu quarto, e diz, Senhor, que eu diminua e que a tua vontade, meu Deus, aumente em mim. E pode ter certeza que você não vai se arrepender de convidar Jesus para verdadeiramente habitar aí dentro da tua casa, da tua família, do teu coração. Amém? E o terceiro ponto, que é sobre o filho pródigo, que com certeza você já deve ter ouvido falar do filho pródigo, né? Sim. Que foi aquele filho que pediu as coisas ao seu pai, que tinha uma fazenda, e ali por diante o seu pai repartiu, deu a parte dele e foi embora. Resumindo, ele levou a sua herança, o pai a deu, ele gastou tudo, perdeu tudo no meio do mundo, mas quando foi depois, ele voltou. Mas olha que interessante, você já parou para observar que a Bíblia fala aqui do filho pródigo, mas em momento algum, o pai se expressou dizendo, não, eu vou atrás dele, eu vou buscar ele. Sabe? O que é que nós aprendemos no dia de hoje com essa terceira referência aqui no livro de Lucas, capítulo 15? De que muitas das vezes nós perdemos coisas que não vale a pena ir atrás. Mas por quê? Como assim? Porque deixa voltar sozinho. Deixa voltar. Porque aquilo que é da vontade de Deus para a sua vida, uma hora vai voltar. Já tem coisas que não vai voltar. Não é? Mas vai ter situações, vai ter coisas que Deus vai preparar para você, que vai voltar. Às vezes porque você não estava preparado, ou que não era no tempo de Deus. Mas a gente observa aqui que o pai desse filho pródigo, a Bíblia não fala o nome dele, e não fala e não dá nome ao filho pródigo, só se refere como filho pródigo, mas que no nome de Jesus você possa entender e compreender que tem coisas que não vale a pena estar correndo atrás. E que muitas das vezes você se cansa, você se fadiga,
Você acha que não tem mais jeito, que perdeu, já perdi as esperanças, mas é porque você está querendo resolver do seu jeito. E aprenda a resolver tudo no tempo de Deus. Como eu falei lá no início do vídeo. A gente tem que aprender a parar de querer resolver tudo no nosso tempo. Vou repetir, se nós declaramos que nós confiamos em Deus, que nós temos Deus na nossa vida, nós precisamos, na maioria das vezes, dos momentos, a aprender a verdadeiramente confiar no Senhor. Porque ou eu confio 100%, ou então eu não confio. Mas que a minha oração para a sua vida, para a nossa vida no dia de hoje, através desse vídeo, é que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, com o seu infinito amor, Ele possa derramar sobre nós, no dia de hoje, através dessa mensagem, sabedoria, esperança no Senhor, e que nós venhamos a ter fé, verdadeiramente, de uma forma de acreditar que aquilo que Deus preparou para a sua vida, no tempo dele vai chegar. Confia no Senhor, e o mais Ele fará. Então que através dessa mensagem, que através desse vídeo, que através dessa referência de Lucas capítulo 15, que a gente falou sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, que Deus possa ter falado ao teu coração. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha, curte esse vídeo, faz o teu comentário. Se Deus falou contigo, fala aí, deixa aí o teu comentário para a gente saber. A gente vai lá, curte o seu comentário, responde. Se você precisa de oração, nós vamos orar pela sua vida. E que você possa compartilhar essa palavra também com seus familiares, seus amigos. Não tenha medo, compartilhe. Fala de Jesus para os teus amigos no nome de Jesus através desse vídeo. Amém? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Deus abençoe o teu trabalho. Tudo aquilo que você tocar, seja abençoado no nome de Jesus. Amém? Um abraço, meu e do Esdras. E clica no sininho de notificações para quando lançar vídeo novo você poder assistir. Olha, o alerta aí do Esdras, viu? Vai lá no sininho, clica lá para receber a notificação quando tiver vídeo novo. Que nem agora, a gente vai já colocar esse vídeo e você vai ser abençoado com mais uma palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Compartilha!